ter uma palavra de fé para os nossos corações neste momento, tá bom? Abriu aí Marcos capítulo 5, versículo 21, diz-nos assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu sararei. E logo se lhe a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? É Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia está nos dizendo de dois casos, nesse texto que lemos, de dois casos que estavam interligados no mesmo momento. O evangelista Marcos, ele vai escrever o Evangelho, as boas novas de Jesus, e ele fez questão de não ocultar de nós que em meio à situação de uma cura que Jesus ia fazer na vida de uma jovem de 12 anos, filha de Jairo, que estava moribunda, ou seja, estava à beira da morte, já estava morrendo, ela estava precisada de Jesus, o seu pai chegou até Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele já chegou prostrando diante de Jesus. Você pode acompanhar depois com mais tempo na sua casa. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 18 ao 26, vai estar contando também essa história. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao 56, também vai contar essa história. E eu gostaria que depois, com mais tempo, você comparasse os três textos que vai contar essa história, que Jesus fez esses milagres. E então você vai perceber que a atitude de Jairo, que era um dos principais, ou um dos príncipes da sinagoga, ele chega até Jesus e já chega se prostrando diante de Jesus, porque ele estava precisado das mãos do Senhor para operar um milagre na sua casa. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo, que estava morrendo, ela tinha 12 anos de idade, 12 anos de idade, e estava agora morrendo. E o pai desesperado porque não tinha o que fazer, seu dinheiro não dava solução para aquele problema, a sua posição social não dava jeito naquela situação, mesmo ele sendo um dos principais da sinagoga, ele não conseguia solucionar aquele problema. Por quê? Porque o problema que batera na sua casa é a morte que vai visitar a sua filha de 12 anos de idade.
Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus que eu e você, assim como Jairo, nós podemos até estar às vezes num patamar, né, de reconhecimento social melhor do que algumas pessoas. Talvez alguém olhe para você e olha e fala, olha, fulano de tal é uma pessoa importante, né? Talvez o seu poder aquisitivo, financeiramente, você está tranquilo. Você é um daqueles que nem está preocupado em ficar em casa nessa quarentena, porque o seu armário está abastecido, a sua conta no banco ela está gorda, você não tem preocupações. Então você está tranquilo. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a morte vem acometer um de dentro da nossa casa, o nosso dinheiro não dá solução, a nossa posição social não dá solução, o nosso conhecimento com pessoas não é capaz de solucionar esse problema, porque quando a morte bate no nosso lar e pega um dos nossos entes queridos, não há mais solução para esse problema. Porque a morte ela vem, um dia virá para mim, um dia virá para você, que aí está do outro lado me ouvindo, viu? Um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir. A Bíblia diz isso em Eclesiastes capítulo 3, tempo para todas as coisas, tempo de nascer e tempo de morrer. E qual é o dia da nossa morte? Ninguém sabe o dia que vai morrer, pode ser que eu nem termine aqui esse culto e eu morro aqui, eu não sei, Alguém diz, misericórdia, pastor, mas é uma realidade. Quem garante para mim que daqui a 1 minuto eu estou aqui vivo? Quem garante que você que está aí daqui a 1 minuto está vivo? Ninguém consegue garantir. E o que eu estou querendo dizer, quando a morte chega, só tem uma pessoa que pode... Só existe uma pessoa que é capaz de dar um jeito nessa situação quando a morte chega no nosso lar. E quem é? É Jesus. Jairo reconheceu em Jesus. E ele diz, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está morrendo, e eu preciso que o Senhor ore por ela, ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e para que ela viva. Nós estamos vivendo um momento onde a ciência, a tecnologia está desesperada, gastando milhões, bilhões, para tentar achar cura para esta doença, essa peste que chegou na humanidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se Jesus quiser, da onde ele está agora, pegar esse vírus e exterminar esse vírus, ele faz, sabe por quê? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É o único que tira a vida e é o único que dá a vida. Até para aquele que já morreu, Jesus ainda é a solução. Essa moça de 12 anos, essa jovem adolescente de 12 anos estava morrendo e o pai dela foi até Jesus desesperado, querendo uma solução para o seu problema. E olha que coisa que a Bíblia vai nos contar, que Jesus, ouvindo ao pai dessa garota, tem outro evangelista que diz que Jairo chegou chorando, derramando lágrimas diante de Jesus. Lembra que eu preguei outro dia aqui? A lágrima tem o poder de mudar o decreto de morte, lembra disso? Então, um dos evangelistas aqui, que eu citei os 3 evangelhos que você pode pesquisar depois na sua casa, um deles vai dizer que Jairo chegou chorando na presença de Jesus, outro diz que ele chegou prostrando na presença de Jesus. E esse aqui que nós lemos assim, eis que chegou um principal da sinagoga, nome Jairo, havendo prostrando-se aos pés do Senhor Jesus. O outro evangelista diz, chorando nos pés do Senhor Jesus. Quando Jesus viu essa atitude, Jesus olhou para aquele homem, para a fé daquele homem, e Jesus se comoveu e disse, eu preciso fazer alguma coisa por este homem, por a sua filha, por esta menina. E a Bíblia diz que Jesus agora vai se comover e vai até a casa de Jairo. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe, não fique desesperado, porque Jesus ainda vai até a sua casa, basta você chorar nos pés dele, basta você acreditar que ele tem todo o poder nas suas mãos. Jesus ele vai entrar na sua casa, Jesus vai curar aquele que está enfermo, Jesus vai trazer vida àquele que está morrendo.
porque Jesus tem esse poder. Ele não perdeu o seu poder. A Bíblia diz que Jesus diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder nas mãos. Aí, o que me chama a atenção agora é que Jairo, 12 anos tem a sua filha, está indo com o Senhor Jesus para sua casa, para que Jesus livrasse aquela criança de 12 anos, aquela adolescente de 12 anos, da morte. Jesus está indo. E ao caminhar para a casa de Jairo, a Bíblia vai introduzir uma outra situação nessa história. Que ao meio do caminho, ao estar Jesus indo à casa de Jairo para livrar a sua filha de 12 anos da morte, agora entra uma mulher que nem o seu nome é falado. Vocês perceberam um contraste? Jairo, principal da sinagoga, o homem de dinheiro, posição social, menina de 12 anos, morrendo, e Jesus vai ajudar. Agora entra uma mulher, nem o seu nome foi citado. Há 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia, a Bíblia vai dizer um fluxo de sangue, uma hemorragia. Esta mulher faz 12 anos, segundo a Bíblia, que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, procurou todos os médicos e nada solucionou o seu problema. Pelo contrário, a Bíblia diz que foi de mal a pior. Ao invés de melhorar a sua situação, a Bíblia diz que piorou. Aí você viu que o dinheiro não solucionou o problema? Não resolveu. Os médicos não resolveram o problema dela. Pelo contrário, só foi piorando. E aí ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi até ele e dentro do seu coração agora ela colocou um propósito. Se tão somente eu tocar só na vestimenta, lá na orla do vestido, bem na barrinha da roupa de Jesus, se eu encostar ali, eu vou ser curada. Essa mulher colocou esse propósito no seu coração e a Bíblia diz que ela vai até Jesus. A multidão apertando Jesus, e ela passa ali no meio, ó, toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus sentiu que dele saiu virtude naquela hora. Ele sentiu a cura saindo dele e acometendo aquela mulher de uma cura agora. E ela sentiu na mesma hora que ela foi curada, porque a Bíblia diz, e na mesma hora que ela tocou na veste de Jesus, o sangue que tinha da hemorragia estancou. Para você perceber que 12 anos aquela mulher tendo aquela hemorragia, aquele sangue saindo do seu corpo, agora ela está acostumada, ela sabe que aquilo está prejudicando ela, que aquele sangue está continuamente, né, vazando do seu corpo, e agora quando ela toca em Jesus, automaticamente estancou o sangue. Ela sentiu na hora, ela entendeu, eu fui curada, aleluia. O que é que você está esperando para tocar em Jesus nesta noite? O que é que você está esperando para tocar em Jesus nesta noite? A primeira situação, Jairo diz, o Senhor vai lá e toca na minha filha, para minha filha viver. Na segunda situação, a mulher diz, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então você vai entender que Jesus pode tocar na vida daquele que está morrendo e trazer a vida. E você vai entender que você também pode ter uma atitude de tocar em Jesus e receber a sua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Agora eu fico a pensar que aquela criança de Jairo, quando nasceu, a Bíblia diz que a menina tinha 12 anos. E a Bíblia diz que a hemorragia dessa mulher durou 12 anos. E passe a pensar comigo, quando o Jairo começa a se alegrar na sua vida com o nascimento da sua filha há 12 anos atrás, que ele pega a sua filha no colo e vai glorificar a Deus pelo nascimento da sua filha, nesse mesmo período, aquela mulher foi acometida da hemorragia. Enquanto 12 anos Jairo desfruta de uma alegria, que é a sua filha, no mesmo período de 12 anos aquela mulher vai desfrutar, não é desfrutar agora, não posso nem usar essa palavra desfrutar, mas ela vai agora passar um período de tribulação, de angústia na sua alma. Enquanto 12 anos Jairo se alegra, 12 anos aquela mulher se entristece com a hemorragia que ela estava tendo. Você viu um contraste de situação? Às vezes você está aí se alegrando hoje
Mesmo em meio a essa situação, você está se alegrando com algumas coisas, mas você às vezes esquece que existem pessoas que neste momento estão entrando em desespero. Mas eu quero dizer que Deus tem solução para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, quando o Jairo estava indo para sua casa, aquela mulher parou e tocou em Jesus. Talvez alguém podia ter falado, ei, mas essa mulher tinha que entrar agora na frente, né? Para tocar em Jesus e receber a cura. Jesus ia lá curar a filha de Jairo. Agora ela vem e atrapalha. Jesus estava indo lá. Talvez se fosse você, se fosse eu, talvez ia murmurar, ia reclamar, né? Ei, não toque em Jesus não, porque ele vai primeiro curar minha filha, depois ele vê o seu problema. Nós somos às vezes egoístas, né? Não, primeiro resolve o meu problema, depois resolve o seu. Mas Jesus parou. Ele disse, de mim saiu virtude. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Os apóstolos disseram, Senhor, tanta gente nos apertando. O Senhor vai perguntar, quem foi que te tocou? Olha quanta gente nós temos aqui. E como que eu vou saber quem foi que tocou o Senhor? Ele falou, não, alguém tocou, saiu o poder de mim, saiu cura, saiu virtude de mim. Aí essa mulher agora, ela vai aparecer. A Bíblia diz que ela vem cheia de temor e dizer, Senhor, foi eu que te toquei. Há 12 anos eu sofro com essa hemorragia, com esse problema. Mas eu sabia que se tão somente tocasse na veste do Senhor, eu seria curada. Jesus se maravilhou com aquilo. Disse, olha, nem em Israel eu vejo uma fé dessa. Não vejo. Aquela mulher foi curada. O dinheiro não deu jeito. Os médicos não deram jeito. A medicina não deu jeito. E Jesus deu jeito. Alguém poderia ter pensado, então se Jesus já curou essa mulher, acabou para Jairo, a filha dele vai morrer. Porque tem gente que acha que Deus é limitado. Tem pessoas que acham que porque Jesus fez um milagre hoje em tal cidade, ele não pode fazer na sua vida. Tem gente que acha que porque Jesus operou um milagre na vida do seu vizinho, não vai operar na sua vida. Deixa eu dizer, Deus tem bênção para a minha vida e tem bênção para a sua vida. Os milagres de Deus é para todos aqueles que creem. A Bíblia diz, todo aquele que crê, se pedir no nome de Jesus, recebe. Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo ao Pai em meu nome e Ele vos fará. Você tem fé para pedir? Você crê que o Senhor Jesus não está limitado no seu poder? Você crê que Jesus pode operar um milagre na minha vida e também operar na sua vida e operar na vida do seu familiar, operar um milagre na vida do seu vizinho? Porque esse é o Deus que eu sirvo. O nosso Deus é um Deus que está com as mãos sobre toda a humanidade e Ele tem todo o poder, Ele faz o que Ele quer, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Agora Jesus vai para a casa de Jairo e chega lá e faz mais um milagre. Ele traz a vida para aquela menina. Alguém até riu quando Jesus olhou para aquela situação na porta da casa de Jairo e aí falou assim, essa menina só está dormindo, ela não morreu. Aí as pessoas riram de Jesus e Jesus entrou, deu vida para a moça, trouxe ela para o pai. Está aqui, está viva, está resolvido o problema. E Jesus está falando para você nesta noite, por que você tem turbado seu coração? Seu problema já está resolvido. Jesus já conhece a sua necessidade. Jesus sabe o que você precisa, Jesus sabe o que eu preciso. Ele tem milagre para você nesta noite, Ele tem milagre para mim nesta noite. Jesus não perdeu o seu poder. Jesus não esgota o seu poder. Tem pessoas que limitam a Deus, achando que Deus... acabou o poder de Deus, agora só amanhã que Deus vai poder fazer alguma coisa. Não, você está enganado. Nosso Deus pode realizar os milagres para toda a humanidade em todos os momentos, porque Ele é Deus. Você pode clamar a Ele. Isaías capítulo 59 diz que o ouvido de Deus não está entupido para que não possa te ouvir. E os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa estender e te salvar. A Bíblia vai dizer, através do profeta Jeremias, que nós devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Se você
crê que Deus, que fez esses milagres, curando essa mulher de 12 anos de um fluxo de sangue, se você crê que Deus, que trouxe a vida para a filha de Jairo, se você crê que esse Deus, ele está no controle da sua vida e nada, nenhum mal vai suceder na sua vida, na sua família, na sua casa, você crê nisso? Então glorifique e exalte o nome de Jesus, porque ele continua o mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Deus não perdeu o seu poder. Deus continua o mesmo. Você crê nisso? Crê mesmo? Então ore junto comigo, eu quero orar com você e encerrar essa pregação. Logo após nós orarmos, nós estaremos aqui mandando um abraço para os irmãos que estão acompanhando e encerrando também essa live. Não vai embora antes da bênção apostólica, viu? Deus tem uma vitória para a sua vida ainda, a bênção apostólica. Curva a sua cabeça, mão no coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. A sua palavra, Senhor, veio nesta noite de encontro a nossas vidas, trazendo, meu Deus, alimento para a nossa fé. Dizendo que Tu és um Deus que pode curar aquele que está com uma hemorragia, aonde os médicos não dão solução, aonde a ciência não dá solução, o dinheiro não dá solução. Tu és o Deus que prova que em Ti está a solução dos nossos problemas. Pai, a Tua palavra acrescenta a nossa fé, quando diz, meu Deus, que quando a posição social não dá jeito, quando diz que o nome não dá jeito, o dinheiro não dá jeito, porque a morte chegou naquela vida, o Senhor prova que Tu és o Deus que dá vida, que Tu és o Deus que ressuscita o morto, que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Pai, obrigado, porque esta palavra nesta noite tem falado conosco, a Sua palavra tem alimentado a nossa alma e tem acrescentado nos nossos corações a fé, pois precisamos dela, Senhor, para vivermos cada dia mais, acreditando no Teu poder e que Tu és um Deus que não perde o controle das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada vida que está me acompanhando neste momento e cultuou comigo, Senhor, por esses minutos aqui nesta live, que as mãos do Senhor venham tocar agora, e aonde estiver, meu Deus, alguém enfermo, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Deus vai tocando agora, vai tocando nesta coluna, Senhor, vai tirando, meu Deus, toda a inflamação, meu Deus, que existe, Senhor, nesta coluna agora. Pai, em nome de Jesus, nesse sangue, meu Deus, dessa pessoa que anda preocupado porque o nível do açúcar do seu sangue tem subido, mas em nome de Jesus agora receba a cura no seu sangue agora em nome de Jesus. Deus, existe uma pessoa que está nos acompanhando agora, Senhor, e a sua cabeça está doendo. Ela sente como um martelo batendo na sua cabeça agora. Pai, em nome de Jesus, repreenda essa seta agora, meu Deus, em nome de Jesus, seja curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, eu coloco nas Tuas mãos as nossas famílias, Senhor, a família de todos que estão acompanhando neste momento. E que o Senhor continue a nos guardar, Senhor, de todo mal. E que no final de tudo, meu Deus, nós saímos daqui glorificando e exaltando e bendizendo o Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e coloco, Senhor, apresentando essas vidas diante do Senhor, pedindo a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você que nos acompanhou. Você que